A gente vai trocar uma ideia hoje sobre fé, sobre e se Cristo não existisse? Se nada que tem na Bíblia fosse real, você ainda seria cristão? Você realmente cumpriria os mandamentos? Você seria um cara bom ou seria um cara ruim? Qual é a verdade que você segue? Você precisa que seja real para você seguir o caminho certo? São questionamentos, cara, que pode irritar algumas pessoas, mas pode iluminar muitas outras. E se fizer sentido para vocês, abraça a ideia. Se não fizer, passa pro próximo vídeo que a gente tem muita coisa aqui para deixar vocês fortes. Um seguidor falou veio conversar comigo falando que não acredita em Cristo. Não acredita nos feitos bíblicos, né? E ele se sentia mal, porque a sua fé ficava... Sua fé não, né? Ele foi criado em um ambiente religioso, mas ele não consegue acreditar. Ele não consegue acompanhar, né? E aquilo que ele não acredita, ele não consegue, movido pela razão, né? E é normal, né? Sim, tudo aquilo que você não consegue entender ou conceber, você não consegue aceitar. E isso é uma coisa que vai atormentar muita gente que até que se diz religiosa, tá? Você vai às vezes conversar com alguém que se diz religioso, que se diz cristão, e se você questionar uns pontos, né? A pessoa às vezes fica agressiva. Eu nem deixo debater assunto religioso no grupo, porque mexe com o sistema de crença, né? O sistema de crença, ele é tipo um sistema de códigos, né? Os nossos sentimentos, eles consultam o nosso sistema de crença para perguntar o que aquele fato que ele está vendo representa, né? Então, no teu sistema de crença, ele consulta e quando você tem uma crença ali religiosa, né, de fé, e você não sabe, né, lidar com as dúvidas que ela tem, você bloqueia, né? Eu tenho a fé por eu ter fé. Eu sou cristão porque eu sou cristão e quem tentar debater ou te convencer do contrário te causa muito tormento. E foi exatamente por não saber debater que o método científico, ou o ateísmo, ou outras divergências ganharam tanto espaço nesse mundo. Eu estou aqui tentando e não pretendo, né, inclinar ninguém para alguma religião ou convencer se ter religião. A gente precisa, como ser humano, saber lidar com a nossa fé, porque ela é necessária para suportar os processos. Fé, determinação, intencionalidade, você vai chamar isso de diversos nomes. E ter um julgador, alguém que você pretende um dia encontrar, para mostrar se você foi bom ou mal, errou, acertou, foi sujeito homem ou não, ele te força a hoje ser uma pessoa com ética, né, se você não tiver valores. Então é um sistema muito bom para impulsionar a humanidade. Mas eu percebo que muita gente está como esse garoto, em crise, por não acreditar, por não saber explicar, né? Recomendo para quem quiser entender melhor a fé. Eu já tive todas essas fases. Eu já fui criado com base católica, cristão, né? Minha Bíblia aqui, ó, de criança. Minha Bíblia aqui de criança. Foi dada por uma testemunha de Jeová. Minha mãe gosta muito das testemunhas de Jeová, porque ela fala que foram eles de bom coração que deram, porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar. E pôde me orientar. Eu era o garoto da primeira comunhão que sabia todas as passagens quando contava, né? Minha mãe ficava muito orgulhosa. Então assim, eu já fui o garoto criado dentro dos moldes, mas meu pai e minha mãe, né, dentro das suas limitações, também não sabiam lidar com esses questionamentos. E aí fui chegando na fase lógica, né, na fase de adolescente idiota. Aí fiquei um pouco cético, mas nunca deixei de acreditar em Deus, mas fui ficando mais cético, fui ficando mais afastado. Me questionava. Tinha um garoto, quando eu era soldado fuzileiro, e a gente debatia, e ele era um garoto bom porque é o Felipe. Hoje eu sei que ele é PQD, cara. Ele já foi fuzileiro, hoje eu sei que ele é PQD. Eu vi no Globo Esporte
passou assim uns PQD saltando assim, e um deles era o Felipe. Eu acho muito maneiro ver que ele tá bem, mas eu não tenho mais contato. Se alguém vê o Felipe aí, dá um abraço nele. Ele era evangélico e era um garoto muito centrado, sempre foi. Mas era um garoto bom de conversar porque ele questionava, ele aceitava os questionamentos e debatia, né, com os argumentos dele, com os meus. Eu já tive essas fases. Voltei a me aproximar de Deus e hoje eu entendo melhor Deus. Eu entendo melhor a fé. Né? Deus é impossível entender pela sua magnitude. Mas eu entendo melhor a fé, eu tenho melhores compreensões sobre as coisas. Livros que podem ajudar, né, a entender melhor a fé. Tem um autor que fala aqui, né, que o método científico newtoniano, ele afastou o ser humano da igreja. E o método científico quântico, ele reaproxima, né, quando você estuda ali a parte quântica, sobre a intencionalidade, que como a intencionalidade modifica o meio, né, quanto a força da vontade pode mover as coisas. Mover assim, não é mover de lugar para o outro, mas impulsionar para que as coisas, os átomos se movam para a direção que o observador. Tudo isso é explicado em quântica. E vai te ajudar a entender, talvez melhor, a entender melhor sobre a fé, né? As coisas explicadas, né, sobre a fé. Mas, cara, eu queria deixar assim uma posição minha em relação a tudo isso, né? Independente se você vai ler quântico ou não, a essa dúvida do garoto ou não. O ponto, ele vai pela aposta de Pascal. A aposta de Pascal é: se eu perder, se eu acreditar em Deus, né? Se eu acreditar em Deus e seguir os mandamentos dele, se ele existir, eu ganhei tudo. Agora, se eu acreditar em Deus, seguir os desígnios dele, e quando eu morrer, isso aqui virar um nada, eu tive uma vida digna. Uma vida que eu me orgulharia de ter. Então eu ganhei também. Então não tem como perder, acreditando no manual da vida. Mas o meu ponto, ele vai um pouco mais profundo. Os personagens, sejam literários, né, seja dos animes que eu vejo, sejam dos filmes como a gente fez aqui do rock, eles, por mais que sejam fictícios ou não, inspirados em algo ou não, ou até os personagens históricos, que os nossos professores de histórias contam pra gente, eles são imaculados pelo autor, por quem escreve, por quem altera. Então, por mais que às vezes sejam personagens reais, sei lá, tu vai falar de algum do Nietzsche, sei lá, eles são imaculados por quem o traduziu, por quem o publicou. Isso pode não transcrever quem é realmente o mensageiro, mas a mensagem, ela perdura, independente de ser fictício ou não. Pô, cara, não tô te entendendo. Filho, vamos ser bem cético, como eu já fui muito. Se Cristo não existir, se tudo que tiver escrito ali for mentira, você ainda seria católico, cristão? Você ainda acreditaria em Deus? Você ainda seguiria os desígnios dele? E aí a maioria, filho, quando você fizer essa pergunta, vai entrar em colapso. Porque vai falar, não tem como não existir. Essa não é a pergunta. A pergunta é, se for tudo mentira, você vai deixar de cumprir as coisas que você cumpre? Você vai deixar de amar um Deus que não existe, talvez? A maioria vai entrar em colapso quando chegar nessa pergunta. Vai ficar ofendido, vão me xingar aqui. Mas a questão é, filho, minha crença hoje, ela é tão sólida que isso não me afetaria. Um questionamento desse não me afetaria. Porque por mais que seja fictício ou não, o mensageiro talvez, a mensagem dele continua sendo verdadeira. Cristo, para mim, é o exemplo de um homem na Terra. Um cara que viveu 30 anos como precisava para nos últimos 3 anos viver pelo seu propósito. Um cara que atravessou o deserto para cumprir a sua missão.
Um cara que sofreu, foi tentado, foi questionado, foi ofendido, foi desacreditado e mesmo assim não mudou sua posição. Um cara que acreditou nos perdidos. Ninguém acreditava, ninguém olhava por eles. Um cara que se posicionou contra os hipócritas. Ele sempre bateu contra os fariseus. A passagem dele, cara, é falando sobre que o fariseu, ele purifica a comida para não comer nada impuro, mas, né, esquece, o mais importante, ele fala, você purifica a mosca, mas engole o jumento. Traduzindo, você, para ser puro, você faz todos esses rituais, mas você ignora o princípio da obra, que é misericórdia, justiça e bondade. É para isso que existem as leis. As leis de Deus são para te fazer o ser humano caminhar para isso. Então, assim, ele era um cara pacífico, mas ele não era passivo. Ele chicoteou uma porrada de otário que estava profanando o que era certo, o que era justo, vendendo no templo. Então, filho, por mais que um dia, sei lá, alguém diga que isso é mentira, essa mensagem de homem que faz o que tem que fazer, de homem que diante do seu propósito não recua, de homem que não se mistura com o otário, de homem que ajuda o mais fraco, de homem que não recua nem diante da morte, é o exemplo que eu quero seguir. Então não me importa o que vão dizer, o que vão falar, o que vão questionar. O exemplo que ali foi descrito é o exemplo que eu quero seguir. Então eu falei esses dias que eu era cristão e alguém falou, é cristão, mas faz isso. Eu não me importo como me chamam. Eu acredito em Cristo. Eu acredito na mensagem que ele passa. Independente do que existe, do que não existe. Eu tenho certeza que existe. Minha fé é muito tranquila em relação a isso. Já evoluí ao ponto de acreditar. Ninguém nunca me respondeu, Deus nunca veio falar comigo, eu não tenho nenhum momento que as luzes piscaram. Não, cara, eu não tenho nenhuma experiência dessa, desculpa. A minha fé é o andar sobre a água, sabe? Eu acredito e não vejo nada que me faça questionar. A aposta de Pascoal, ela é sábia. O que ela ensina, eu acredito. Ter alguém que eu vou ter que me posicionar no futuro para justificar todos os meus erros me faz tentar ser um cara melhor. Eu posso chamar de Deus, mas em terra seriam as pessoas que eu amo.